Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, o episódio do seriado Chaves que vamos comentar é O Mal-Entendido. Sim, e tudo começa com Dona Florinda na janela à procura do seu amado filho, o Kiko. Ela chama pelo menino, mas quem resolve responder com relaxo é a Chiquinha, sim. A cada vez que ela chamava pelo Kiko, a Chiquinha respondia com os chifres do touro. Então, quando ela percebeu que era a Chiquinha, a mesma saiu de casa e pegou a Chiquinha em flagrante arremedando. Sim, nesse momento, a menina correu. Então, quando Dona Florinda falou outra vez, ela respondeu com relaxo: é nos chifres da vaca. Mas, ao perceber que Dona Florinda tinha ficado mais zangada ainda, ela correu para casa. Nesse momento, Chaves aparece e então Dona Florinda lhe pede aí que ele lhe faça um favor, que procure o Kiko, pois ela quer falar com ele. Então, ele diz que não quer, mas logo em seguida resolve fazer o favor. Então, nesse momento, quem sai de casa é a Dona Clotilde, mas essa, por sua vez, encontra o Kiko e pede para ele procurar o Chaves, pois ela quer que ele lhe faça um favor. E quando ele diz, quando eu encontrar, o que é que eu falo? Ela responde que eu quero que ele me faça um favor. E se eu não encontrar, o que é que eu digo? Que você é muito burro. Então Kiko diz, eu tenho certeza que ele não vai gostar. Então os meninos começam a procurar ambos um pelo outro, procuro e não encontro. Quando Dona Florinda e Dona Clotilde saem de casa para saber do resultado, ambos vêm para as mesmas e diz que não os acharam. Então, nesse momento, percebe que estão um do lado do outro e a confusão então se resolve, pois cada um vai fazer o que de fato ambas querem. Pois bem, tudo começa aí, né? Porque Dona Florinda vai receber a visita do professor Girafales. Sim, mas a mesma prometeu-lhe um bolo confeitado. Como ela não fez, ela quer que Kiko vá à padaria e compre o bolo mais bonito para dizer ao professor Girafales que foi ela que fez. Sim, é isso que ela quer fazer. Então, mas diz ao menino que ninguém pode saber, que é um segredo dos dois. Logo em seguida, Dona Clotilde sai de casa com o bolo, pede para Chaves botar na casa do senhor Madruga, e ele diz que ele não está. Ela diz que é melhor ainda. Então pede que ele pule a janela e coloque o bolo. O menino, burro como sempre, vai, abre a porta, abre a janela, então passa com o bolo. E logo em seguida ela diz que é para ele vai colocar um bilhete do lado, avisando do bolo, que foi ela que fez com suas próprias mãos, com muito carinho para ele. Então, Chaves vai, depois de muitas atrapalhadas, né, idas e vindas, ele finalmente consegue passar com o bolo pela janela e o coloca em cima da mesa. Sim, então ele pega o bilhete e vai botar do lado da mesa, ao lado do bolo. Só que, nesse momento, ele se vê num desejo muito grande, né, de tirar um pedaço do bolo. Ele vai, ele vem, ele vai, ele vem, até que ele resolve ir tirar um pedaço do bolo. Nesse momento, Chiquinha sai do seu quarto e pega Chaves em flagrante, que logo em seguida resolve pegar o bolo todo e sai correndo. Sim, sai correndo da casa do seu Madruga com o bolo. Então Chiquinha sai atrás dele. Logo em seguida, o professor Girafales chega na casa da sua amada, e todo atrapalhado e emocionado quando bate na porta e ela manda que entre Tesouro. Ele fica tão atrapalhado que resolve entrar pela janela. Depois de muitas idas e vindas, o mesmo sai da janela e entra pela porta. Nesse momento, Kiko vem entrando com o bolo e percebe o professor Girafales. Então começa a se esconder, pois não sabe o que fazer, pois o mesmo não pode ver o bolo. Nesse momento, Chiquinha vem de procurar Chaves, que fugiu com o bolo do seu pai. Então, ele conta para o menino o que está acontecendo.
que o bolo é para o professor Girafales, mas ele não pode saber e ele já está em sua casa. Então ela dá a ideia dele esconder o bolo e dizer para sua mãe dar uma volta com o professor Girafales enquanto ele bota o bolo no forno. Então, depois de muita discussão, seu Madruga vai entrando e percebe a confusão de Chiquinha com Kiko e pergunta o que está havendo. Kiko diz que não pode contar, pois é segredo de sua mãe. Então mesmo vai para casa. Quando chega, acha só o bilhete em cima da mesa com a história do bolo. Ele se lembra do que Kiko disse e então começa o mal-entendido, pois ele acha que o bolo que Kiko tem nas mãos, na verdade, é para ele. E aí, é claro, ele se sente o todo bonitão e começa a fazer caras e bocas em frente ao espelho, se sentindo tal, né? Então, depois de se arrumar todo em frente ao espelho aí, né? Ele vai até a janela. Nesse momento, Chiquinha já pegou o bolo de Kiko. Então, seu Madruga toma de sua mão e leva para dentro de casa. Logo em seguida, ela percebe que Chaves já comeu todo o bolo que roubou do seu pai, pois ele já chega só com a tábua do bolo vazia. E então, começa a chorar. Quando Kiko vem de casa, vê o Chaves com a tábua vazia, pensa que é o seu bolo e começa mais uma vez uma briga. Aí, nesse momento, né, Chaves e Kiko começam a brigar, pois Kiko insiste que ele comeu o bolo que era da sua mãe. Correm para o outro pátio. Então, Dona Florinda sai de casa, como combinado com o professor Girafales. Mas então, quando ela vai saindo, disfarçando que o bolo está assando, seu Madruga sai de casa e diz que já deu uma provadinha e que adorou. Então, ela pergunta se ele está bêbado, se ele está louco, e ele diz que ele está bêbado de amor. E o professor Girafales fica doido de ódio sem entender nada. Então, quando ela pede que ele se explique, nesse momento, Chiquinha intervém e diz que Dona Florinda está enganando o professor Girafales. Ela disse, mas como? Ela disse, basta ir procurar, pois até o padeiro já está sabendo. Então, o professor Girafales, com raiva, vai embora e Dona Florinda, é claro, dá uma bofetada no seu Madruga, que fica, né, sem entender o porquê de toda aquela confusão. Mas é claro que o mal-entendido ainda não acabou, porque logo em seguida Chaves e Kiko vêm brigando e o Chaves acerta a tábua de bolo no estômago do seu Madruga, que é claro que não vai deixar barato, e acaba, né, por pegar o menino e lhe dar aí um cascudo, como sempre é de costume, né? Pois bem, Chaves, zangado, vai embora para o barril e o seu Madruga vai para casa. Logo em seguida, Chiquinha vai atrás dele, pois a mesma se lembrou que ainda tem um bolo em sua casa. Interessada, ela pede um pedaço para seu pai. Então ele diz para ela que tudo aconteceu por culpa daquele bolo. E então ele resolve arremessar fora de casa, mas acaba acertando a coitada da Dona Clotilde, que acaba com o bolo no rosto e no chão.